Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para a crítica surpresa, então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, a crítica surpresa de hoje é o livro O Filho de Netuno, né? Continuação da saga Heróis Perdido, né, do Rick Riordan, que pertence ao mesmo autor do Percy Jackson e que é uma história depois dos acontecimentos de Percy Jackson e os Olimpianos, né, a saga Heróis do Olimpo. Bom, então, tendo em vista tudo isso, vamos ir direto para a crítica. Finalmente depois daquele outro livro, O Herói Perdido, o primeiro dessa saga, nós temos a presença do Percy Jackson. E só de ter a presença da narração do Percy Jackson, o livro já é automaticamente melhor que Herói Perdido, tá? Automaticamente, tendo o Percy como um dos protagonistas, a gente tem uma melhora significativa no livro. Na obra literária em si, a gente tem uma melhoria significativa. Esse livro é narrado também por 3 personagens, né? Que nem o primeiro. É narrado pelo Percy, é narrado pelo Frank e pela Hazel, né? Aqui a gente tem os 3 protagonistas carismáticos. E só de ter os 3 protagonistas carismáticos, a gente já tem também uma melhora muito grande em relação ao primeiro livro, tá? E também o nível de ameaça e o nível de escrita e narrativa é totalmente diferente do primeiro. Não no sentido de ter pressa, mas no sentido de ir direto ao ponto, ir direto ao objetivo. Mas, ao mesmo tempo em que ele vai direto ao objetivo, vai direto ao ponto no que é ameaça e no que não é ameaça, a gente tem dentro disso tudo o desenvolvimento dos seus protagonistas. O desenvolvimento dos seus protagonistas em diversos aspectos. Tanto em flashback quanto em cronologia, né? Estar ali ou não estar, né? A gente tem essas características desse livro, O Filho de Netuno, e automaticamente tendo o Percy, que é o protagonista da saga anterior. Ou seja, eu já tô falando para vocês que a nota desse livro é acima de 8,5, tá? A gente tem uma escrita não tanto que apressada, mas que vai direto ao ponto, né? O Rick Riordan, ele desenvolve muito bem os seus personagens, os 3 nesse livro aqui. Ele desenvolve tanto o Percy, no sentido de que o Percy ele tem um carisma próprio, né? Os fãs já estão acostumados com a narração do Percy. O povo ele já entende que o Percy é daquele jeito e de que automaticamente aqui a gente tem uma inovação também. Em que sentido? A gente tem o Percy explorando outro panteão, né? Que a saga Heróis do Olimpo, ela mescla 2 panteões. Ela mescla o grego com o romano, né? E que o romano sendo outra personalidade da mitologia grega, né? Que a gente tem uma personalidade diferente do Zeus, que no caso vai ser Júpiter. A gente tem uma personalidade diferente do Poseidon, que é o Netuno, né? Então a gente tem essas distinções, né? E a gente tem na concepção do Percy, na visão do Percy, ele explorando esse novo mundo mitológico. Que nem como se fosse lá em Ladrão de Raios, ele descobrindo a mitologia grega, aqui ele está vendo a mitologia romana pela primeira vez. E esse paralelismo que eles trabalham com o Ladrão de Raios e o Filho de Netuno é a mesma coisa que eles trabalham na reintrodução do Herói Perdido, né? Eu acho muito benéfico. Por quê? Porque retoma ao leitor diversas e inúmeras vezes, querendo ou não, como que funciona o aspecto mitológico na saga do Rick Riordan, né? A gente vê de fato que o Rick Riordan sabe o que está fazendo. É indiscutível isso. A gente percebe que ele também consegue nivelar as ameaças. E que a gente sabe que, por exemplo, lá no primeiro filme,
ele tá lidando, o Jason no caso, tá lidando com uma ameaça que é o anti-Zeus, vamos dizer assim. E aqui a gente tá lidando com o nível de ameaça anti-Poseidon e anti-Hades ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso que é muito nivelamento de ameaça. Porque a gente tem um filho dos três grandes. Que a gente tem o filho de Júpiter, que é o Jason. A gente tem o filho de Poseidon, Netuno, que é o Percy. E a gente tem a filha, que é filho de Plutão, de Hades, né? E a gente tem os que vão ao oposto deles, né? Que são os gigantes, que são do exército de Gaia, que são feitos justamente para irem contra deuses em específico. E nesse livro a gente tem dois, tá? A gente tem dois, tanto o anti-Plutão e o anti-Netuno, né? Que são dois gigantes megalomaníacos, né? Vamos dizer assim. E que esse confronto é muito bem trabalhado, né? Tá, Murilo. E agora, me diz, qual é o ponto negativo desse livro? Eu digo para vocês que o ponto negativo desse livro é, ao mesmo tempo, uma forma diferente de lidar com Percy. Como assim? A gente tem uma nivelação de ameaça, como eu falei anteriormente, e a gente tem o Percy, que ele já foi muito bem desenvolvido em outras sagas, né? E a gente percebe aqui que eles nerfam o Percy num bom sentido, né? No sentido de que ele se esqueceu do seu passado, só que ao mesmo tempo eles pegam a mesma tática que eles fazem com Jason no Percy. E a gente sabe que são dois personagens distintos. Mesmo estando numa mesma situação, eles são personagens distintos. Eles são personagens diferentes. Os dois podem até ter um pouquinho de efeito liderança ali, né? Mas eles são distintos. O filho de Júpiter, que é o Jason, ele tem um aspecto mais certinho. O Percy, ele tem um aspecto mais rebelde, vamos dizer assim, em uma tonalidade. E eles trabalham isso numa mesma situação de elencar o Percy e o Jason numa situação de igualdade. Isso nesse livro eu falo, porque em comparação a gente tem o mesmo aspecto de trabalho e, tipo, preguiça de que o Percy ele tem que passar pelas mesmas situações automaticamente que o Jason. Ah, mas isso é uma escolha narrativa. O Rick Riordan, ele quis fazer assim. Tudo bem, ele quis fazer assim, né? Vamos dizer assim. Mas é um ponto negativo. Que eu acho, porque, tipo, eu tava lendo as mesmas coisas que eu lia em um capítulo do Jason. A única diferença era a narração do Percy. E a narração do Percy era o que salvava, digamos, os capítulos dele, né? E aqui nesse livro a gente tem um fator que não se tem muito no outro, que é o fator filler. Aqui tem um fator filler que tem uma hora que eles vão numa loja da Isis ou algo do tipo, e que, cara, eles ficam enrolando ali no capítulo com as serpentes gigantes e tudo mais, e que ao mesmo tempo eles pegam o subplot do Frank com a espada do filho de Marte, que é um esqueleto e tudo mais. Cara, tipo, ok, só serviu pra desenvolver o Frank. E o resto, assim, a história, o Percy ele ficou apagado. A Hazel também, tipo, reserva uns 10 capítulos assim pra uma construção de um filler, entendeu? Então, assim, o que a trama da Isis e das mensagens de Íris vão desenvolver nesse filme? Nesse filme não, nesse livro. Ó, já tô confundindo as coisas. Nesse livro, o que vai desenvolver de fato? Não desenvolve, entendeu? Ah, mas a construção do Frank, dele usar o esqueleto pela primeira vez e tudo mais, cara, é só isso que tem. Tu resume as páginas da subtrama e dos fillers de Íris, e não só dos filhos de Íris, tem alguns aspectos em específico da Hazel também, em alguns fillers dela que incomodam um pouco, entende? Então, assim, temos um problema de que eles pegam a identidade
do Jason e tentam colocar sobre a identidade do Percy, sendo que são personagens distintos, personagens diferentes. E a gente tem a questão dos fillers desse livro, tá? Que também tinha um pouco no Herói Perdido, mas aqui eles trabalham um pouco mais nessa questão de filler. E tanto é que o Filho de Netuno é um pouco mais extenso que o Herói Perdido, né? Esse daqui tem 52 capítulos, 312 páginas, que é maior que o Herói Perdido. Mas não, isso não quer dizer que seja ruim, muito pelo contrário, é melhor, né? Só que ele comete, querendo ou não, alguns erros do seu antecessor, né? Ele ainda não tá naquele uau, frenesi que a gente tem em histórias do Percy Jackson, de aventuras do Percy Jackson. Não é, por exemplo, tu ler A Maldição do Titã, Um Mar de Monstros, ou até mesmo ler os Últimos Olimpianos por completo, né? Que é Percy Jackson os Olimpianos, não os Últimos Olimpianos. Os Olimpianos em si no geral. Não é esse tipo de aventura que tu vai ter aqui. Vai ser uma boa leitura? Vai ser uma boa leitura. Vai ser uma coisa que vai agregar em certas partes? Sim, porque a gente vê desenvolvimento de personagem. E eu gosto bastante de quando eles trabalham os flashbacks da Hazel nesse. Porque, mas não desenvolve nada. Pelo contrário, desenvolve muito bem o íntimo da personagem sem precisar automaticamente que a personagem narre o tempo todo o que está acontecendo. Ela mostra situações do seu passado que fazem com que a gente entenda automaticamente tudo o que está acontecendo. E a escrita desse livro, do Filho de Netuno, melhorou gradativamente, tá? Ele é muito melhor escrito do que O Herói Perdido, certo? Então minha nota pro Filho de Netuno, pro livro, é uma nota 9, tá? Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!